Tem mais um intervalinho, o último do Acorda Metrópolis, para você voltar em 2 minutinhos e continuar muito bem informado. Nesse intervalo, eu preciso ler uma notinha muito importante de um fato de ontem para hoje. O Japão registrou um terremoto de 7,1 graus na escala Richter na madrugada dessa terça-feira, no horário aqui de Brasília. Um alerta de tsunami foi disparado por causa disso tudo pela Agência Meteorológica do Japão. Essas são algumas das imagens do momento ali mais crítico de quando teve esse terremoto ali no sul do Japão, se não me engano. A gente vai ler juntos aqui a nota para ter todas as informações. Teve prédio que caiu, teve incêndio num shopping center, uma explosão que aconteceu num shopping center. De acordo com as autoridades, tem mortos. E ao longo dessa terça-feira é que a gente vai conseguindo apurar mais informações e te trazendo tudo de todos os detalhes. A Thaís Martins, que traz os detalhes para a gente aqui bem cedinho, e a gente pode ir subindo um pouquinho para a gente ler juntos todas essas notícias. Esse, ó, tá vendo? Foi ali no sul do Japão, é um terremoto de 7,1 de intensidade na escala Richter, e mais, foi numa profundidade de 10 quilômetros. A gente falou muito sobre, na época da Venezuela, né, há um pouquinho mais de um mês, que foram 5 quilômetros de profundidade. Por isso que também ali foi muito ruim a situação para a Venezuela. Esse aqui do Japão foi a 10 quilômetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. Pode subir. Esse alerta do tsunami foi disparado, mas a gente já tem informação de que foi afastado o alerta de tsunami. O terremoto foi registrado na região de Kumamoto, com profundidade de 10 quilômetros, às 4h27 da madrugada aqui, né, no horário de Brasília, às 4h27 da tarde no Japão. Por isso que a situação é bastante preocupante. Era um horário em que as pessoas estavam nos shoppings, nos prédios, trabalhando. Bom, segundo a Agência Meteorológica do Japão, o alerta de tsunami é preventivo e vale para as províncias de Fukuoka, Saga, Nagasaki e Kumamoto, onde foi realmente o terremoto. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV. A gente está te trazendo detalhes sobre esse terremoto novo no Japão, no sul do Japão, em Kumamoto. Vamos voltar ali às informações, por favor? De acordo com a Japan Times, cerca de 45 mil casas em Kumamoto ficaram sem energia. Há 10 anos, a mesma região sofreu com 2 terremotos que deixaram 278 mortes e feriram 2.800 pessoas. Não é a mesma situação. O Japão aprende a cada situação de terremoto, aprende e reforça suas estruturas. Então, realmente, há 10 anos é muito tempo, né? Mas a gente já tem informação que essa, sim, é uma situação grave. E ao longo dessa terça-feira, repetindo, você vai encontrar todas as informações aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Tem mais uma notinha, produção, sobre todos os desdobramentos do terremoto no Japão? É um terremoto de magnitude 7,1 no sul do Japão, em Kumamoto, especificamente. E esse terremoto derrubou prédios e também teve uma situação bastante importante de ser registrada de uma explosão num shopping center. De acordo com autoridades, esse terremoto causou quedas de prédios e casas, além de deixar ao menos 50 feridos. Não há informações sobre mortes. Giovana Alves traz os detalhes para a gente aqui em metrópolis.com. Esse terremoto de 7,1 da escala Richter atingiu o Japão na madrugada dessa terça-feira. Teve um alerta de tsunami disparado pela Agência Meteorológica do Japão. De acordo com as autoridades, o fenômeno causou quedas de prédios e casas, além de deixar ao menos 50 feridos. Ainda não há informações sobre mortos. O terremoto foi registrado na região de Kumamoto, com profundidade de 10 quilômetros, às 4h27 da tarde do Japão, às 4h27 da madrugada aqui em Brasília. Ele registrou um Shindo 7, que é um nível mais alto na escala japonesa, na intensidade sísmica. Vou ler de novo essa informação. Para a escala japonesa de intensidade, que não é qualquer escala, é um país que vive muitos terremotos, está bem ali no Círculo do Fogo do Pacífico, que é onde é uma região com muitos terremotos. O Japão é o pior país em relação a isso. Então, um país que entende muito de terremotos graves, né, que registra muito, está colocando que o de hoje é o nível mais alto na escala japonesa de intensidade sísmica.
e provocou vários tremores secundários fortes, que é o que sempre acontece. São as réplicas, né? Não são outros terremotos, são réplicas a partir desse que foi muito forte, a 10 quilômetros de profundidade. Para a emissora pública NHK, autoridades confirmaram que o segundo andar de um shopping, o Aeon Mall, na cidade de Kashima, desabou e deixou muitas pessoas presas nos escombros. Segundo relatos, cerca de 200 pessoas foram evacuadas, retiradas do shopping para o estacionamento. E para a gente concluir esse resumão da situação lá no Japão, em declarações à imprensa, a primeira-ministra Sanae Takaichi pediu aos moradores das áreas atingidas que, abre aspas, permaneçam vigilantes quanto à possibilidade de outro terremoto de magnitude semelhante, fecha aspas. E segue, na verdade. Embora ainda estejamos confirmando a extensão dos danos, fomos informados de que já há feridos, fecha aspas aí, sem divulgar um número exato de feridos e também de mortos. Essa é uma outra imagem de um outro incêndio causado pelo terremoto e a secretária aí já coloca que há a possibilidade de mais um terremoto nas próximas horas, além, claro, das réplicas que já foram registradas. Então a gente vai seguir muito atento a essas notícias que vêm do Japão e em breve a gente volta com mais informações. O corte dessa leitura toda já vai estar daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, também nas nossas redes sociais, tudo @Metrópolis, para você curtir e compartilhar com quem se interessa pelo assunto, se você tem parente na região, amigo que está viajando para o Japão ou simplesmente se interessa pelo assunto, os cortes já estarão lá disponíveis para você curtir e compartilhar. É isso, vamos voltar aqui para o Brasil para a gente encerrar esse girão aqui de eleições 2026. A gente já falou de Minas Gerais, a gente retomou o Rio de Janeiro, que também teve todo o registro ontem da Quest, especificamente de Rio de Janeiro. A gente falou de Pará.